Qual é o tema que eu vou ministrar hoje neste Tadel? O tema é como e quando confrontar meu irmão. E aí, antes de começar, eu quero fazer uma introdução à parte. Um pequeno testemunho que está dentro da mensagem. Eu não prego aquilo que eu não vivo. Por exemplo, velório. Eu sou a pessoa mais desconcertada para chegar para alguém e falar assim: olha, eu sinto a sua dor. Eu sei o que você está passando. Por quê? Porque eu nunca perdi alguém tão próximo a mim. O máximo que eu faço ali é ficar pertinho da pessoa, meus sentimentos ali. Mas é muito complicado para mim ter que falar sobre uma coisa que eu não tenho vivência, não tenho experiência. E há 7 meses atrás, esse assunto, eu achava que eu tinha vivência. Eu achava que eu tinha experiência. Só que aconteceu uma situação. Em 15 dias eu cometi uma série de erros com os meus liderados da minha área, justamente diante de um confronto, de uma situação que eu achava que eu tinha controle, que eu achava que eu tinha inteligência emocional e, na realidade, eu pisei na bola, mas foi um baita de um pisão na bola. Eu disse coisas que não era para ter dito, eu machuquei sentimentos, tive que fazer o caminho de volta. Pastor Anderson, pastora Rose me chamaram no particular. Teve ali aquele bom puxão de orelha de um pastor que realmente cuida da sua ovelha. E aí, 2, 3 dias depois do puxão de orelha do meu pastor, eu estava aqui no celular, eu recebi uma notificação de uma pregação do Douglas Gonçalves, e o tema era como e quando confrontar meu irmão. Aí pronto, para mim foi, e aí eu comi essa mensagem, eu rabisquei, eu escrevi, mas não só fiz isso, eu comecei a colocar em prática tudo que eu tinha aprendido com esta mensagem e deu certo. Gente, olha, não tem segredo. Se a gente colocar em prática aquilo que está na palavra, dá certo. E como líder de célula, líder de área, tendo aí 8 discípulos, e até pessoas que não estão debaixo da minha cobertura, que sempre vêm até a minha esposa, pedindo aí um aconselhamento, pedindo um direcionamento, muitas vezes ter que resolver conflitos no casamento, conflitos de células, e aí, uns 6 meses, depois de levar um puxão de orelha e um bom direcionamento da minha direção, da minha liderança, e depois de reconhecer as minhas falhas, e estudar muito, ler muito, e colocar isso em prática, eu entendi, agora eu tenho uma expertise, um know-how, para falar sobre como e quando confrontar o meu irmão. E aí eu convido você a ler Mateus, capítulo 18, vamos ler 3 versículos, o 15, o 16 e o 17, ok? Eu posso até depois deixar esse slide no grupo da igreja, tá? Porque como nós temos aqui muitas lideranças, e a liderança todo momento está tendo que resolver conflitos, situações aí que é típico da liderança, esse manual, esse material realmente vai ser muito importante. Vamos lá, Mateus 18, 15 e 17, que diz: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Ok? Versículo 16. Mas se ele não ouvir, aí tem aí nessa situação aí, leve consigo o quê? 1 ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Mas vamos dizer que o cabo é teimoso. E aí vem o versículo 17. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, aí tem mais um detalhe. Se ele não aceitar, e nem mesmo a decisão da igreja, o que diz a Bíblia? Trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Incrível como esses 3 pequenos versículos
para quem já está acostumado com igreja, aí para culto de doutrina, Tadel, ensino, a gente lê, e parece que a revelação do texto vem depois de muita reflexão, de muitos erros e acertos, porque para mim isso aqui foi altamente revelador, mesmo estando acostumado de repente a ouvir ensinamentos sobre esse assunto. Então vamos lá. O tema da ministração é quando e como. Então, primeiramente eu vou entender quando eu vou confrontar o meu irmão, para depois eu entender como eu vou confrontar o meu irmão. Nunca tente confrontar sem antes saber quando é o momento ideal para confrontar o seu irmão. E quando eu falo em confrontar, não leve para o sentido pejorativo. Tá? Aqui é no sentido de buscar a reconciliação, de buscar o entendimento, de trazer paz a um conflito que foi estabelecido por alguma situação, que algumas vezes está sob o seu controle, mas outras vezes foge do seu controle. E outra observação, isso aqui, esses conselhos aqui, eu até posso levar para o mundo corporativo, não tem problema. Mas isso aqui é unicamente, exclusivamente para a igreja, para uma situação que aconteceu no seio da igreja. Então vamos lá. Quando eu devo confrontar o meu irmão? Para responder o quando, para entender o quando, eu preciso fazer 4 perguntas. E a primeira pergunta é: como eu estou nessa área? Antes de você confrontar o seu irmão em um determinado assunto, se pergunte: como é que eu estou nessa área? Olha o que diz Mateus 7 e o versículo 3. E por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Por um bom tempo, e ainda é muito em voga, tem-se dito por aí que a gente não deve julgar ninguém. Olha, irmão, não julgue, porque a Bíblia em nenhum momento diz para a gente não julgar. É porque nós temos o costume de ler um versículo e texto sem contexto é pretexto para heresia. Esquece o que vem antes e vem depois. A Bíblia diz o quê? Com a medida com que você julgar, você será julgado. O questionamento é: qual é a medida que você está usando para julgar o seu irmão? Porque, por exemplo, se eu sou um adúltero e vou confrontar um irmão que é adúltero, faz sentido um negócio desse? Eu só posso ter a liberdade de confrontar o meu irmão naquilo em que eu estou curado, naquilo em que eu estou sarado. Então, quando? Primeira pergunta: como é que eu estou nessa área? Aí você entende o tamanho da nossa responsabilidade como liderança. Que querendo ou não, entenda o que eu vou dizer agora, a liderança de uma célula, a liderança de um setor, a liderança de uma área, a liderança de um modo geral, ela precisa sempre buscar andar de forma correta em todas as áreas. Sempre se manter íntegro, que é a palavra íntegro, a etimologia da palavra integridade é aquilo que não é quebrado, é aquilo que é inteiro. Ou seja, você é a mesma pessoa no seu trabalho, na sua casa, na igreja, na praça, aonde for. Porque aí você tem autoridade, respaldo, para chegar para aquele irmão que está em rebeldia e confrontar o seu irmão. Mas, biblicamente falando, antes de você confrontar o seu irmão, se pergunte: peraí, mas como é que eu estou nessa área? Amém? Entenderam? Segundo, quando? Aí você faz uma segunda pergunta: você ama seu irmão? O objetivo de confrontar alguém é reconciliação e restauração. Porque às vezes eu vou confrontar uma rebeldia, um pecado de alguém, mas no fundo, eu não amo aquela pessoa. Eu só quero é ver. Eu só quero é confrontar, assim, para realmente ver até que ponto
A pessoa realmente confessa ou não pecado? É mais um interesse? É mais uma curiosidade? Meu irmão, só vá confrontar alguém se realmente você ama o seu irmão. E o amor aqui não é um amor de sentimento, é um amor ágape, um amor de ação, um amor de atitude. É aquele amor de empatia, que é muito mais do que se colocar no lugar do meu irmão. É entender ou procurar entender quais são as motivações que levaram meu irmão a cometer aquele erro, aquele pecado. Então, além de eu identificar como é que eu estou nessa área, você como liderança tem que se perguntar, espera aí, eu amo de fato meu irmão? Mas eu amo tanto, que eu vou confrontá-lo, porque eu quero ver o bem dele, porque eu quero ver ele restaurado, curado. Se sim, beleza, você tem autoridade para confrontar o seu irmão. Terceiro, é pecado o que ele está fazendo? Ou é apenas, ou apenas não passa de uma opinião pessoal? E aí, você tem que ter uma coisinha que está faltando muito na igreja brasileira, de um modo geral, discernimento. Porque eu vou com principalmente para a liderança. A gente às vezes fica pegando em picuinha, coisa insignificante, procurando pelo em ovo. Meu irmão, vem cá. O que o irmão está fazendo é pecado? Ou não passa apenas de uma opinião pessoal sua sobre algo? Porque nós somos tendenciosos, religiosos, e acabamos achando e conjecturando algo sobre o irmão que nem a Bíblia fala sobre aquilo. E eu estou taxando uma coisa de pecado quando a Bíblia não diz se é pecado. Daí o entendimento bíblico e o discernimento. Queridos, olha, eu já falei isso aqui várias vezes, no Tadel eu já falei isso aqui. A coisa que mais a nossa liderança, de um modo geral, precisa pedir a Deus é sabedoria. Porque inteligência e conhecimento, isso é coisa humana. Agora, sabedoria é algo divino. Quando eu acordo de manhã, eu abro a porta da minha casa, vou lá pro meu quintal, fico como um doidinho, andando de um lado e pro outro, pedindo a Deus sabedoria. Deus, me dá sabedoria para que eu possa, no momento certo, liderar a minha célula com excelência, com maestria. Deus, me dá sabedoria para tomar uma boa decisão quando um discípulo meu pedir um aconselhamento. Deus, me dá sabedoria para quando eu for pregar num culto domingo ou num Tadel. Deus, me dá sabedoria para que eu possa sempre tomar a melhor decisão. E não me deixa ser levado por uma simples opinião. Então pense bem, respira, conta até 10 e se pergunta, cara, o que ele está cometendo é pecado? Porque, irmão, se for só opinião pessoal sua, não vai atrás de confusão. Ok? Quarto, quando o confronto irá gerar reconciliação, o confronto não é para ganhar uma discussão, mas para ganhar o irmão. Para isso, você precisa ter uma habilidade que é a habilidade de ouvir, do escutar. Tem gente que está ouvindo para responder, em vez de ouvir para compreender. E aí, o que tem que motivar ao confrontar o meu irmão é saber se esse confronto vai gerar uma reconciliação. Trazer o meu irmão de volta ao seio, ao aprisco da igreja. Trazer o meu irmão a um entendimento, uma clareza daquilo que ele fez, que biblicamente está errado, mas eu, como sua liderança, vou confrontar para que eu possa ganhar o meu irmão e não apenas porque eu quero ter razão ou ganhar uma discussão. Estão entendendo, queridos? Então, antes de a gente partir para o como, porque vai ser bem em breve essa mensagem, vamos aqui recapitular. Quando? Primeira pergunta, como é que eu estou nessa área? Tenho autoridade para confrontar o irmão numa área que eu estou sarado? Eu estou curado? Beleza.
Próximo, você ama o seu irmão? Terceiro, o que está fazendo é pecado? Ou não passa de uma opinião sua? E quarto, o confronto irá gerar uma reconciliação? Bom, se você respondeu de acordo com essas 4 perguntas, aí a gente passa para o como. Primeiro como? Como eu vou confrontar meu irmão? Com gentileza e paciência. Gente, como é que a gente tira o cisco no olho? Com cuidado. Eu nunca vi alguém com cisco no olho pedir para o irmão para tirar e ele taca o dedo no olho. Ou dá um tapa no olho. Não, irmãozinho, irmão, vem cá, vem cá. Deixa eu abrir aqui com cuidado, com carinho. Rapaz, tem um negócio aqui estranho. Eu posso assoprar? Posso? Eu vou tentar aqui, eu sei que não é correto, que não é higiênico. Eu posso tentar tirar com o dedo aqui? O que você faz? Você faz com cuidado, com paciência, com gentileza. O grande Dale Carnegie disse, se você quer tirar o mel, não espante a colmeia. O problema é que, muitas vezes, eu me acho no direito de confrontar o meu irmão de certa forma bruta, e eu já fiz isso. Eu confesso que muitas vezes, em muitos confrontos, eu fui bruto, porque eu achava que porque eu tinha uma autoridade, porque eu era uma liderança, me dava o direito de bater no meu irmão. E aí, eu li um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Recomendo você comprar esse livro. E tem um capítulo justamente onde ele ensina, se você quer tirar o mel, não espante a colmeia. O segredo de confrontar o nosso irmão é ser gentil e paciente. E muitas vezes, isso mexe com a gente. E muitas vezes, isso tira a gente da nossa zona de conforto. Porque, às vezes, nós vamos enfrentar uma situação em que o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, irmão, não quer resolver a situação. Ou porque não teve entendimento claro daquilo. Ou porque, de alguma razão, ou algum motivo, ele acha que é desnecessário aquilo. Mas um bom líder, nosso pastor, ele sempre usa uma frase, e essa frase é dele, e pegou de um modo geral na igreja. Aplica fé. Eu estava um dia na casa dele almoçando com ele, a pastora, isso está com um tempo atrás. E ele falou assim, pastor, eu queria ter o teu coração. Eu queria, sabe, gente? Assim, eu tenho trabalhado muito, mudei muito, principalmente quando a questão é pereba. Quando a questão é mimimento, eu tenho que trabalhar muito, mas eu tenho aprendido muito com o meu discipulador e com a minha liderança. Aplica fé. E aplicar fé é procurar ao máximo ser gentil e paciente com o nosso irmão. Sabe por quê, querido? Aí volta a questão da empatia. Já falei isso aqui há um tempo atrás no Tadel. Empatia não é se colocar no lugar do outro. É procurar entender as motivações e as razões que levaram o outro a cometer aquele erro. Ah, mas eu queria que a irmã Heloísa agisse como eu. Mas como ela não agiu como eu... Gente, ninguém vai agir como você. Eu lembro que uma vez eu estava no São Camilo, porque o meu cunhado atropelou um rapaz. E foi eu, minha mãe e meu cunhado, Samuel. Aí ele levou o rapaz passar de raio-x, fica com a minha mãe na recepção. Aí chega uma criança que foi atropelada pelo mototáxi. Eu era jovem ainda, não era casado, não tinha filhos. E chega o pai da criança horrorizado, botando boneco, falando palavrão, esculhambando o motoqueiro que atropelou o filho, mas se evadiu do local. Mas a criança só teve escoriações. Não foi nada de grave. E eu cutuquei minha mãe e falei, mãe, pra que isso? Pra que essa brutalidade? Tá bem a criança, nem morreu a criança. Aí minha mãe me cutucou e falou assim, você não é pai ainda? No dia que você for pai, que tiver menino, você vai entender o que é tocar no teu menino. Aí eu entendi naquele dia o que era empatia. É procurar entender as motivações que levaram tal pessoa
Meu irmão, vem cá, eu fui criado na igreja. É totalmente diferente de quem está com 2 anos, 3 anos de fé, que já experimentou tudo no mundo. Aí eu vou querer, uma vez, cheguei para a pastora Rose, eu queria tanto que os meus discípulos fossem como eu. E quando eu falo como eu, vocês me conhecem. Eu sou dinâmico, eu sou elétrico, eu sou ligeirinho, eu sou proativo. Aí a pastora, meu filho, cada um tem a sua graça. Respeite a graça de cada um. Aí eu entendi que nem todo mundo dá para liderar uma célula, que nem todo mundo dá para liderar uma área, que nem todo mundo dá para cantar. Aí quando eu entendi que cada um tem a sua graça, eu começo a tratar as pessoas com gentileza e paciência, sabendo que a história de vida dele não é a minha história de vida. Os confrontos que ele teve na infância dele. E aí eu lembrei de uma coisa aqui interessante, que nesse período que eu cometi vários erros na minha liderança, há 8 meses atrás, a pastora Rose fez uma pergunta para mim. Eu estava na calçada, eu, pastor, e Jéssica, a pastora. Ela fez uma pergunta. Daniel, tenta lembrar aí alguma situação que tu viveu na tua infância que isso te faz evitar conflitos. Porque eu posso falar isso aqui, porque Jéssica e eu já abrimos o nosso coração, até num congresso de família aqui, sobre como era o nosso casamento. Há 2 anos atrás, Jéssica e eu brigávamos como gato e cachorro. E ela discutindo, e eu ia pro quarto, lá vinha a Jéssica. Eu ia pra cozinha, lá ia a Jéssica. Eu ia pro banheiro, lá ia a Jéssica. E quando ela conseguia me segurar, eu ficava olhando pro nada. E ela falando. Eu cheguei até a ficar cantando. Lá, 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 nem escuto a zoada da motor. Eu fugia do conflito de encarar uma situação com a minha esposa. E aí começou a ter um monte de conflito com liderados, com líderes, e eu fugindo do conflito. Aí a pastora me pegou, ó. Procura entender alguma coisa que houve na tua infância, que te fez, e tem te feito evitar conflito. Aí eu lembrei. Quando eu era menino, meu pai e minha mãe brigavam, como todo marido e mulher briga. E toda vez que meu pai e minha mãe brigavam, eu ia para dentro do banheiro, trancava a porta, ligava o chuveiro. Porque as zoadas do chuveiro não deixava eu ouvir ele brigando. Ou então eu ia pro quarto, trancava a porta e ficava lá, 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 lá. Eu não queria ouvir o meu pai e minha mãe discutindo. Porque aquilo me doía. E aí eu trouxe isso pro meu casamento. Eu trouxe isso para... Eu sempre tinha o costume de evitar o conflito. Mas isso mudou. Então, como? Primeiro, gentileza e paciência. Ok? Segundo, vá e tenha atitude. Quer um conselho? Pare de adiar conversas difíceis. Mas cuidado, não confunda mansidão com omissão. E eis um dos principais erros da liderança. É que nós queremos resolver, temos vontade de resolver, mas como eu vou ter que ter uma conversa difícil, eu fico me esquivando. Amanhã, depois da manhã, vou aproveitar um dia que o pastor está no Tadel, eu chamo tu, e aí a gente aproveita o pastor, a pastora, tu e eu. Fugindo do confronto. Tentando terceirizar aquilo que Deus colocou em você como liderança de ir e ter a atitude de chamar e ter a conversa olho a olho. E eu tenho aprendido, e isso às duras penas, que quando você fica protelando, meu irmão, no dia que a bomba estourar, para resolver, vai ficar muito mais complicado, vai ficar muito mais difícil. Então, quer um conselho? Tem uma situação na sua célula, ou de um discípulo seu, que você tem que realmente confrontar e fazer uma pergunta com paciência, vá, liga, chama para dar um café, depois tá, eu não sei, mas não fique protelando. Cuidado, não confunda mansidão com omissão. E eu confundia muito isso aqui. Não, o Daniel é um cara que nunca fez confusão com ninguém. Só que eu, Fernando, ficava na defensiva. Não, o Daniel é manso.
na realidade, eu estava pecando por omissão. E a liderança não pode ser omissa diante da situação de confrontar um irmão. Então você tem que ir e resolver a situação. Tenho 10 minutos, vou terminar agora. Terceiro, repreendam. Ou seja, vá direto ao assunto, sem indireta. Sabe o que é, irmão? Chamei para tomar um café. Tá lindo, né, o dia hoje? Eu acho que vai chover, né? Você tá bem? Que legal, o café tá gostoso? Tá? Bom. Quer tapioquinha? Eu faço até um ovinho pra você e tudo. Eu te chamei aqui. Tu vai pra Del? Vai pra Del? Vai. Agora vai ter o café com o pastor. Vai ser um beijo e tudo. Irmão, vá direto ao assunto, sem indireta. Olha aqui. Não, aí tem uma pequena observação importantíssima. Não rotule pessoas. Fale do que ela está fazendo. Repreenda o comportamento, não o caráter da pessoa. Cuidado, queridos. Isso é uma linha tênua. Nós temos uma mania de, em vez de confrontar o comportamento, eu vou confrontar o caráter. Você é um ladrão. Você é um vagabundo. O que tem a ver? Primeiro que o irmão não é ladrão. O irmão não é vagabundo. Vá tratar o comportamento, irmão. Olha, essa sua atitude, mediante aquela situação, não foi salutar. Meu irmão, olha, não é correto o que você fez naquele dia ou com aquele irmão. Não vá rotular a pessoa, não. O objetivo aqui é repreender de forma direta, sem rotular a pessoa, mas sim focando no comportamento, no que de fato ela fez. Amém, igreja? E quarto, privacidade. Olha o que diz Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só. Não fale com os outros que a pessoa errou. Fale com ela. Que ela seja a primeira a ouvir sobre a sua falha. Proteja e honre o seu irmão. Juliana, rapaz, se eu te contar uma coisa aqui pra ti, irmão, pra gente orar, tá? É a velha desculpazinha, né? Eu vou te contar uma fofoquinha, mas pra gente orar. A Jéssica, menina. Meu irmão, vamos amadurecer. Vamos ser homem, vamos ser mulher. Meu irmão, que a pessoa seja a primeira a saber de você aquilo que ela fez. E cuidado, quando você for ter esse confronto, busque privacidade. Eu sou um cara que eu falo muito alto. E é natural, sim. Os meninos ali da mídia sabem que algumas vezes eu tô aqui no microfone e eu tenho uma mania de... Aí eles têm que ficar aumentando e baixando para poder sair da gravação. Porque eu me confio que se eu fizer isso aqui, mesmo assim eu falo alto. E muitas vezes eu evito até discipulado no espaço de conexão, porque pode acontecer de eu ter que confrontar o irmão, falar algo alto que alguém passa e escuta. E sem querer, querendo, interpreta de outra maneira, levando a situação para outro nível. Daí a importância da privacidade quando você for confrontar o seu irmão. Beleza. Já entendemos quando, já entendemos como, mas tem um porém. E é o terceiro e último ponto. E se ele não quiser a reconciliação? Pode acontecer? E como pode? Tá, Daniel, e agora? Ele não quer a reconciliação. Então, primeira coisa que você tem que fazer, testemunhas. Olha o que diz Mateus 18,16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Agora vem cá. Conselhozinho, tá? Que eu aprendi.
Vamos dizer que a Renata e a Juliana estão se degladiando. Não, desculpa, que a Renata me machucou. Aí eu vou chamar para ser testemunha o Douglas. Só que o Douglas é assim comigo. Douglas, vem cá, cara. A Renata me machucou, me feriu, disse umas coisas. Cara, tu com meu discípulo amado. Eu quero que você vá comigo para que a gente possa junto confirmar que ela tá errada. Tá errado isso aí. Não procure alguém para que essa concorde com você. Mas que esse alguém que você vai chamar como testemunha tenha acesso ao coração do irmão ofendido. Ou seja, alguém que esse irmão também confia. Ou seja, você tem que procurar alguém neutro. Alguém que te ama, que se achou ofendido, mas alguém que também ama a Renata. Porque seria muito fácil. Tchau, tu, meu melhor amigo, cara. Cara, é o seguinte, ó, Renatinha me machucou. Vamos lá, porque tu vai ser testemunha de que ela me machucou. Não. Procure alguém neutro, em que a Renatinha também confia, para que esta pessoa, de forma imparcial, seja a nossa testemunha. Mas tem uma pequena e importante observação. Pode acontecer dessa pessoa que você levou acabar concordando com o irmão ofendido. E aí você vai precisar ter a humildade de pedir perdão. Vamos imaginar que o Charlton é imparcial. Tem o meu coração e o coração da Renatinha. Na conversa nos três, o Charlton, Daniel, sabe uma coisa? Quem pisou na bola foi você. Não foi a Renatinha. Aí eu, como uma liderança, um servo de Deus, tenho que ter a humildade de pedir perdão à Renatinha. Amém, igreja? E aí, tem mais um detalhe. Se mesmo assim ele não quiser conversa, leve a situação para a liderança da igreja. Irmãos, eu falo por mim, eu só levo coisa para pastor em última instância. Eu não sou um fofoqueiro gospel. De toda situação da minha célula, o pastor vai saber. É meu discipulador. Eu tenho contato. Se eu mandar uma mensagem agora, meu discipulador. Não. O pastor, muita coisa, Jéssica e eu resolvemos que nunca nem chegou no ouvido do pastor. E ele nos ensina e nos orienta a fazer isso. Agora, se chegar no nível em que já fiz tudo isso, aí eu vou levar a situação para a última, o STF, que não está com esse moral todo não, mas vamos aqui no meio cristão, né? Assim, vamos levar para o nosso superior tribunal do céu aqui, vamos dizer assim, nossa liderança pastor, é o seguinte, ó, já fizemos isso, fizemos aquilo, e assim, agora a bola está contigo. Mas tem uma outra coisa. Se mesmo assim o irmão não decidir pelo perdão, biblicamente falando, ele será desligado da comunhão. Mas calma, não jogue pedra agora em mim. Calma, vou explicar. Olha Mateus 18, 17b. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, vírgula, trate-o como um gentio ou cobrador de impostos. Agora veja bem, aqui não é punir a pessoa, mas confirmar a posição que ela já está. Já levei o caso para a liderança, você não ouviu a liderança, já fizemos de tudo. É o seguinte, a partir de agora, tu vai sentar naquele último banco da igreja. E está proibido de tomar a Santa Ceia. Célula, daqui a 2 meses você pode frequentar uma célula. Os eventos da igreja, tem nem barrado. Você é um publicano. Você é um gentio. Não é assim, querido. Quando Jesus refere-se a desligar da comunhão, é porque se ele chegou a esse nível de não ouvir a liderança,
de não querer ser corrigido, ele por si só já está confirmando uma posição que ele mesmo se colocou. Estão entendendo? Não foi eu que puni meu irmão. Não foi eu que deliberadamente desliguei meu irmão. O comportamento dele por si só já confirma uma posição que ele mesmo se colocou. E para finalizar, Romanos 12, 18 diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É um desafio? É. O pastor sempre diz, quando eu estou com um probleminha para resolver e é grande, ele fala: meu filho, isso é para engrossar o couro. E sabe o que é verdade? Porque o Danielzinho, de 6 meses atrás para o que é hoje, esse couro aqui não tem muito couro, tem mais couro do que gordura, né? Mas tá calejado. Tá, mas sabe, faz um bem, então faz um bem. Você fica mais experiente, mais sábio, com mais know-how, com mais expertise. Você vai aprendendo com as batalhas do dia a dia, mas nunca esquecer, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o nosso desafio. Amém, igreja?